Em destaque no Panorama CBN. Depois de protestos, PEC da blindagem é enterrada no Senado. Lula confirma química com Trump e diz que o que parecia impossível aconteceu. Relator do projeto de anistia diz que falta de acordo arrisca projeto da isenção do imposto de renda. Câmara cobra multa de Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas. E ataque a tiros contra centro de imigração deixa 2 mortos nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Como era esperado, os senadores sentiram a pressão e a PEC da blindagem está devidamente enterrada. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou por unanimidade a proposta, que dificultaria muito a investigação de parlamentares e foi motivo de manifestações por todo o país no último fim de semana. O relator do parecer, o senador Alessandro Vieira, do MDB, destacou que a medida é inconstitucional e que não é possível confundir a proteção das prerrogativas parlamentares com a proteção para pessoas que cometem crimes. O objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de entorpecentes e infiltração cada vez mais na atividade de milícias e facções no nosso país. De tudo isso, observa-se que a PEC 3, PEC da blindagem, não pode avançar nesta casa, por configurar-se como um gigantesco passo atrás em toda a luta da sociedade brasileira de décadas para assegurar moralidade na vida pública e o fim da impunidade. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, tinha apresentado uma emenda para tentar salvar parte do texto, mas depois acabou retirando. O ex-juiz queria manter a necessidade de autorização para a abertura de investigações só de crimes contra a honra ou por opiniões para deputados e senadores. Jamais defenderei, jamais teria a possibilidade de defender proteção aqui, legal, jurídica, a crimes comuns, a quem comete corrupção, a quem é investigado por pertinência à organização criminosa, tráfico de drogas ou crimes hediondos, mas em relação a crimes contra a honra, de fato, né, a garantia hoje existe mais fragilizada. A bancada governista, que chegou a dar votos a favor na Câmara e motivou até pedido de desculpas, dessa vez votou totalmente contra. O senador Omar Aziz, do PSD, destacou que deputados e senadores já possuem privilégios em relação à maioria da população brasileira. Eu nunca vi uma PEC ter tantos apelidos como essa teve. PEC das prerrogativas. Aí virou PEC da bandidagem, PEC da picaretagem, PEC do PCC, PEC dos intocáveis. Quando um cidadão brasileiro, que não tem direito muitas vezes a uma certidão de nascimento, e nós temos direito a passaporte vermelho, acha que nós temos poucas prerrogativas. Felizmente, o consenso praticamente é a unanimidade dos senadores, é derrubar essa PEC agora, e ela não ir nem a plenário para a gente discutir mais isso, e tocar o Brasil. E a comissão tem 26 senadores e todos votaram contra, então. Depois, à tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o arquivamento da PEC. No parágrafo 1º do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer aprovado de forma unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Vamos ver se os senadores se debruçam sobre outros assuntos, de maior interesse dos brasileiros agora. Aliás, no Congresso está rolando uma disputa para ver quem aprova primeiro a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma promessa de campanha do presidente Lula. Nessa quarta Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto do senador Eduardo Braga, que é lá de 2019, estava engavetado e foi ressuscitado por Renan Calheiros. Calheiros, que é rival em Alagoas do deputado Arthur Lira,
que é o relator da outra proposta que foi enviada pelo governo para a Câmara dos Deputados e está por lá ainda tramitando. Calheiros alfinetou a Câmara falando da demora da casa para dar andamento à proposta. Até o presente momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias. Agora, por que o projeto lá na Câmara está travado? Porque além da PEC da blindagem, que tomou tempo dos deputados, o projeto de anistia aos condenados por golpe também passou na frente. Olha o que disse nessa quarta o relator do projeto da anistia, Paulinho da Força. Ainda tem uma série de conversas hoje, eu vou falar com o Hugo Mota ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que tudo leva a crer que é possível votar na próxima terça-feira. Acho até que se não votar isso, não vai votar IR. Se não votar anistia, não vai votar imposto de renda. Paulinho se encontrou com deputados do PT nessa quarta-feira, e aí um parlamentar da bancada do PT disse para a reportagem da CBN que não vai aceitar esse tipo de chantagem. Por outro lado, o PL de Bolsonaro já disse que vai ingressar com um destaque para incluir o ex-presidente no texto, para beneficiar Jair Bolsonaro. O PT não está querendo nem a redução de penas. Paulinho da Força está contando com os votos do Centrão para aprovar o texto e disse que vai apresentar o projeto então na próxima terça-feira, depois de conversar com todos os partidos. O presidente Lula, em Nova York, participou nessa quarta de uma série de eventos, primeiro de um painel sobre democracia, a segunda edição do Democracia Sempre. O evento foi aberto pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, que avaliou que as democracias vêm sendo corroídas por dentro, sem necessariamente rupturas institucionais explícitas. Sem mencionar Donald Trump, Boric disse que há aqueles que acreditam que com dinheiro ou com força podem impor sua vontade, mas que no fim a razão sempre termina por triunfar. E ele mencionou o Brasil, que condenou acusados por golpe de Estado e afirmou que isso é um sinal ao mundo. Depois, num discurso improvisado, o presidente Lula disse que a democracia está em jogo para a humanidade e fez uma autocrítica à esquerda. Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. A gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? Aí o presidente questionou se o avanço da extrema-direita é fruto da força política desse grupo político, da direita, ou da incompetência dos democratas em combatê-la. Mais tarde, Lula participou do evento de alto nível sobre a ação climática, promovido por ele e pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Nesse evento, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou por vídeo a nova meta de corte de emissões de gases do efeito estufa do país entre 7% e 10% para 2035, em relação ao pico de emissões. Segundo o jornal Valor Econômico, o compromisso fica abaixo da redução mínima, que é de 30%, que os especialistas dizem ser necessária para se alinhar ao Acordo de Paris. Na sessão de abertura, Lula cobrou os países ricos a atualizarem as metas. Disse que o sucesso da COP30 em Belém depende de outras nações, que a falta de decisões firmes contra a crise climática pode fortalecer o negacionismo e enfraquecer a democracia. Aí, mais tarde, Lula deu uma entrevista coletiva e falou sobre o encontro que teve no dia anterior com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Disse que ficou feliz com a fala do americano para iniciar um diálogo. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo,
tem muita coisa para discutir sobre, sabe, a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e quem sabe dentro de alguns dias a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. O presidente foi questionado aí pelos jornalistas se ele teme algum constrangimento. E o presidente disse que ele e Trump são 2 homens de 80 anos e que o americano vai tratá-lo com respeito. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin brincou com toda essa situação quando falava sobre as negociações do tarifaço. Eu que fui professor de cursinho de química orgânica, ontem nos Estados Unidos uma boa química entre os presidentes, então que vai ajudar aí a buscarmos a melhor solução para resolvermos um tarifaço que não se justifica. E aí esse encontro está sendo organizado já por diplomatas. Segundo fontes do governo, a prioridade vai ser discutir temas econômicos. Entre os principais pontos, a abertura do acesso dos Estados Unidos a minerais estratégicos, como terras raras, que são essenciais para a produção de baterias e tecnologias avançadas, e a negociação em torno do etanol, porque hoje o Brasil aplica uma tarifa de 18% sobre o etanol dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos cobram menos, 2,5%, sobre o produto brasileiro. Mudando de assunto, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido para revogar a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais. Essas medidas cautelares foram impostas pela suspeita de que Bolsonaro estaria interferindo no processo da trama golpista, articulando com o filho, Eduardo Bolsonaro, as sanções impostas pelos Estados Unidos. Só que a defesa argumenta que Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República nessa semana por coação, diferente do que aconteceu com o Eduardo e com o blogueiro Paulo Figueiredo, e que aí não teria motivo, então, para manter essas restrições. A decisão de manter ou não cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Bolsonaro foi preso, não porque foi indiciado, mas porque descumpriu a proibição de uso de redes sociais quando participou por telefone da manifestação contra o STF e a favor da anistia, e teve o vídeo compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro. Sobre a prisão decorrente da condenação por tentativa de golpe, aí ela só vai acontecer depois que não houver mais possibilidade de recursos. Nessa quarta, o STF publicou a ata da sessão que condenou Bolsonaro e os outros réus. Aí, a partir de agora, a ata segue para os gabinetes dos ministros da primeira turma. Eles vão preparar a revisão dos votos para a publicação do acórdão. Só depois disso é que as defesas vão poder recorrer. E a Câmara dos Deputados abriu um processo administrativo para cobrar o deputado Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas ao longo do mês de março. O valor devido é de R$ 13.900. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Globo. Eduardo foi para os Estados Unidos em fevereiro, mas só formalizou a licença em 20 de março. E aí, na volta do recesso parlamentar, agora em agosto, ele voltou à mesma situação. E as faltas de agora podem ser cobradas também no futuro. No dia 13 de agosto, o gabinete do deputado recebeu a guia de recolhimento com vencimento em 12 de setembro, mas até agora o valor não foi pago. Em agosto, o Tribunal de Contas da União recomendou que a Câmara investigasse o uso indevido de recursos públicos para custear a estadia de Eduardo nos Estados Unidos. É mais um desgaste para ele, que teve a indicação para ser líder da minoria rejeitada nessa semana pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e além disso o Conselho de Ética também instaurou um processo que pode levar à cassação do mandato dele por causa da articulação com o governo americano contra a economia e as autoridades brasileiras. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo nessa quarta-feira fechou em leve alta, suficiente para um novo recorde pelo segundo dia consecutivo. O Ibovespa subiu 0,05% aos 146.492 pontos. O dólar encerrou em alta de 0,9%, cotado a R$ 5,32. O euro vale R$ 6,25, com valorização de 0,23%. Fala agora da queda do avião que matou os documentaristas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr.
e também o arquiteto chinês Kong Jian-yu. O avião caiu numa fazenda em Aquidauana, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira, e o piloto Marcelo Pereira de Barros também morreu. E os documentaristas faziam um filme sobre o trabalho do arquiteto chinês quando o avião caiu. O arquiteto é o criador do conceito de cidade esponja. Kong Jian defendia que, em vez de apostar em uma infraestrutura de concreto baseada em canais, represas e sistemas de drenagem, as cidades devem investir no aumento de superfícies capazes de absorver a água da chuva, como vegetação ou concreto poroso. Dias antes da viagem ao Pantanal, o arquiteto e os cineastas estiveram com o vereador Nabil Bonduque, professor de arquitetura da USP, em São Paulo. Ele participou das gravações e levou Kong Jian-yu para conhecer em São Paulo um parque linear e também uma comunidade na várzea do Rio Tietê. Ele falou um pouco da coisa do Pantanal. Ele considerava o Pantanal uma espécie de um bioma esponja, que tinha tudo a ver com o conceito de cidade esponja que ele desenvolvia. O arquiteto chinês também deu uma entrevista recentemente ao programa Fantástico da TV Globo. Nossa ideia é demolir tudo que é cinza. Paredes, concreto, comportas. A água não é inimiga. O documentarista Luiz Ferraz, que também morreu, foi indicado ao Emmy Internacional por uma triste ironia pelo filme Dossiê Chapecó, justamente sobre a queda do avião que levava o time da Chapecoense em 2016. Já o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. era dono de uma produtora audiovisual especializada em filmes de arte, foi premiado no ano passado pelo longa O Bexiga é Nosso, sobre o bairro de São Paulo. Equipes do CENIPA, da Força Aérea Brasileira, estiveram no local do acidente para coletar material para investigação. O avião tinha autorização para prestar serviços aéreos privados, mas não para táxi aéreo, e estava habilitado apenas para voar durante o dia. O Ministério do Turismo publicou novas regras para check-in e check-out em hotéis. Muita gente reclama que as diárias têm ficado cada vez mais curtas. Em alguns casos, começam às 3 da tarde e terminam às 10 da manhã. Então, a portaria do governo define que o preço da diária deve ser de 24 horas e não menos que isso. Só que até 3 horas desse total podem ser exclusivas para a arrumação dos quartos. É uma demanda do setor que cobrava por melhores condições de trabalho dos profissionais. O presidente da Associação da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares, diz que 2 horas era pouco para a limpeza. Era um intervalo de 2 horas, ficava muito correndo. Isso eu estou falando não é receber um turista, receber um grupo, receber um evento, isso ficava muito puxado para as nossas colaboradoras. Muitos países já seguem até 3, 4 horas. E as 3 horas eu acho que está bom tamanho. Isso também pode ser bom para o hóspede, que não vai pagar mais o preço cheio por menos tempo da diária. E se isso não acontecer, pode reclamar para pedir o ressarcimento, pelo menos parcial, da diária. Os hotéis vão ser obrigados a informar os horários de entrada, saída e o período reservado para limpeza e vão poder cobrar tarifas adicionais se tiver necessidade de uso extraordinário, como entrada antecipada ou o adiamento da saída. A arrumação e a limpeza podem ser dispensadas desde que o hóspede peça. Outra novidade é a implementação de uma ficha de registro de hóspedes para agilizar a entrada e a saída. Aí o hóspede vai poder, por exemplo, fazer o check-in de forma antecipada, online. As mudanças começam a valer em 90 dias. Noticiário internacional, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York e fez o mais incisivo apelo pelo fim da guerra pela Rússia. Ele citou guerras sem solução, como em Gaza, disse que o direito internacional hoje só funciona com amigos poderosos e questionou se as nações se consideram protegidas contra ameaças como as que vêm de Moscou. Para Zelensky, o mundo vive a corrida armamentista mais destrutiva da história por envolver inteligência artificial. Ele reforçou a necessidade de garantias de segurança, além de armas e alianças. No dia anterior, como eu contei para você no episódio de ontem, o presidente Donald Trump disse que a Ucrânia poderia recuperar territórios tomados pela Rússia, numa mudança de postura, porque o que vinha sendo dito é que a Ucrânia teria que ceder. Trump chamou a Rússia de tigre de papel, o que motivou uma resposta do porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, nessa quarta-feira,
que disse, numa entrevista, que a Rússia está mais associada a um urso e que não existe urso de papel. Ele disse ainda que a Rússia não tem outra alternativa a não ser prosseguir com a guerra contra a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky também se encontrou com o presidente Lula lá em Nova York. Segundo o governo brasileiro, Lula reiterou que não vê uma saída militar para a guerra. Zelensky declarou que o brasileiro se comprometeu a fazer tudo o que estivesse ao alcance para aproximar a Ucrânia da paz, e para ele foi uma sinalização positiva. Zelensky agradeceu Lula pela posição clara de que o Brasil apoia, antes de tudo, o cessar-fogo e a paz para o povo ucraniano. É uma mudança de postura porque Zelensky vinha minimizando o papel de Lula na mediação do conflito, criticou a viagem de Lula a Moscou para participar da celebração dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista em maio e chegou a recusar uma ligação do presidente brasileiro. Nos Estados Unidos, um homem abriu fogo contra a agência do Serviço de Imigração em Dallas, no Texas. 2 imigrantes foram mortos e outro ficou em estado grave. Os tiros foram disparados do telhado de um prédio e o atirador se matou, foi encontrado morto com um rifle logo depois do atentado. Os agentes do Serviço de Imigração, que é ICE na sigla em inglês, têm enfrentado o que a secretária de Segurança Interna Kristi Noem chama de violência sem precedentes. O diretor do FBI publicou uma foto de munições recuperadas no local e uma das cápsulas tinha justamente a inscrição anti-ICE, quer dizer, anti-serviço de imigração. Esse é o mais recente de uma série de ataques a instalações do Serviço de Imigração americano nos últimos meses, em um momento em que a agência intensifica os esforços para cumprir a promessa do presidente Donald Trump de promover deportações em massa. E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, postou que o ataque obsessivo às forças de manutenção da ordem, particularmente ao ICE, precisa parar. Finalizo essa edição do Panorama CBN convidando você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E chegaram várias mensagens na caixinha de comentários do Spotify. A Ana Sanches, chegou mais uma agora, enquanto eu falo. A Ana Sanches, que tinha mandado mensagem ontem, respondeu. Fez minha manhã me respondendo, Leandro. Muito obrigada. Eu que agradeço pela interação. O Sidney escreveu: Olá, Leandro. Ouço as 2 edições do Panorama todos os dias. É interessante como ouvir você e a Bianca é semelhante a uma conversa com aquele amigo super antenado que sabe de tudo e me atualiza numa conversa rápida. O podcast é munição para meus debates com meu chefe. Olha só. Moro em Rio das Ostras, no interior do Rio, e sou panolover. Um abraço. Eu que agradeço, Sidney. Um abraço pro seu chefe também. Joyce Reis. Parabéns, Leandro. Escuto todos os dias o podcast a caminho do trabalho. Você comunica de forma simples, abordando as informações de forma leve e cativante. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a equipe do Panorama. Um abraço daqui de Fortaleza, Ceará. Que legal. A Dai também escreveu, fechando a noite muito bem informada. E o Kiko Seridó, que é da cidade de Parelhas, no estado do Rio Grande do Norte, diz que todos os dias ouve e fica atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Considero atualmente o melhor programa no estilo. Olha que beleza. Kiko Seridó, um abraço para você e para todo mundo que acompanha todos os dias o Panorama. Convido vocês a avaliarem o podcast no Spotify. Clica lá nos 3 pontinhos, né, em avaliar e deixa suas 5 estrelas para o Panorama. Que vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama CBN vai ao ar a partir de 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto amanhã. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.